Queria iniciar com a leitura da palavra do Senhor, de Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45. Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45. A gente continua numa série nas parábolas de Jesus no livro de Lucas. E a gente tem essa parábola, esse conjunto de parábolas aqui. E a pergunta que a gente deve fazer é: do que o nosso coração está cheio? O que é que enche o coração da gente? Essa é a pergunta que eu gostaria de que cada um pudesse se fazer, enquanto não apenas lemos o texto, mas nos preparamos para ouvir a mensagem do Evangelho. Me permitam ler o texto com vocês, e logo em seguida eu vou chamar as crianças aqui. Uma palavra sobre as crianças, os que nos visitam. As crianças ficam no culto. E elas normalmente ajudam os pais a prestar atenção. Se por acaso alguma coisa diferente disso estiver acontecendo, a gente tem uma salinha ali atrás que você pode acalmar o seu filho. Tem aquele espaço lá fora que você pode acalmá-lo também, usar para isso, e depois eles podem voltar aqui para juntos, como família da aliança, a gente adorar e ouvir a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Eu queria chamar as crianças aqui à frente. Tem uma figura aqui, viu? Ainda estou vendo umas coisinhas pequenininhas por ali. Tá certo. Podem chegar. Gente, esse texto diz um negócio muito interessante. O pastor Augustus, ele começou o culto falando sobre um salmo que fala de bom comportamento. Deus, ele está muito mais preocupado com o coração da gente do que necessariamente com o nosso bom comportamento. Mas essa parábola vai ensinar para a gente que o coração é revelado pelas coisas que a gente fala. Então, tem uma música antiga, que quando eu era da idade de vocês, eu aprendi, não se preocupem, eu não vou tentar cantar, mas a música dizia assim: cuidado boquinha no que fala, cuidado boquinha com o que fala, que tem um Salvador no céu que está olhando para você. A gente precisa sempre cuidar da nossa própria boca, da nossa própria língua. E se vocês têm usado a língua ou a boca para falar coisas feias, para falar palavras feias, para mentir, para desobedecer aos pais, são essas coisas que vocês precisam confessar a Deus, confessar aos pais e deixar, abandonar. Porque se isso é o que vem para a boca de vocês, muito provavelmente, é o que esse texto diz, é porque o coração de vocês está cheio dessas coisas. E a gente precisa sempre, desde pequenininhos, desde a mais tenra idade, desde quando somos crianças de peito, juntamente com os nossos pais, nos lembrar de que a nossa vida deve ser sempre entregue ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero trazer uma aplicação para vocês. Eu não sei quantos de vocês aqui fazem devocional em casa. Quantos de vocês, eu vou explicar o que é. Eu escutei o que é que isso significa. Então deixa eu explicar para vocês.
Todos os dias vocês devem pedir aos pais de vocês para deixar vocês lerem a Bíblia e fazer oração. Lerem a Bíblia e fazer oração. Se vocês criarem esse hábito, se todos os dias vocês fizerem isso, o coraçãozinho de vocês certamente vai ser tocado pelo Senhor. E isso é algo que deve trazer paz e palavras diferentes e uma vida e um comportamento diferente. Não pelo comportamento, mas por causa do coração de vocês que está na mão de Deus. Tá bom? Então, eu vou fazer uma oração. Queria que vocês me ajudassem na oração. E depois que vocês vão sentar e ajudar os pais a fazer o quê? A prestar atenção na mensagem. Tá bom? Senhor Deus, nos ajuda no culto de hoje a ouvir a Tua voz. Abençoa a nossa boca, para que falemos o que é bom, o que é agradável, o que é bonito e o que traz glória ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Deus abençoe vocês, viu? Gente, a gente está no contexto da última parábola. A gente viu aqui alguns domingos atrás uma parábola que revelava e que falava sobre a hipocrisia do coração de muita gente que tenta resolver o problema dos outros, que tenta dizer aos outros que eles estão errados, quando muitas vezes eles mesmos estão vivendo uma vida que não condiz com aquilo que eles estão dizendo. A parábola fala sobre tirar a trave do nosso olho antes de nós tentarmos ajudar o nosso irmão que está com um cisco. E a gente percebeu que isso é muito mais comum do que parece. Nós somos hipócritas por natureza, essa é a natureza da gente. A natureza da gente é a gente olhar para nós mesmos com misericórdia, olhar para nós mesmos com justificativas, olhar para nós mesmos com explicações dos erros que cometemos, mas olhar para os outros com o contrário disso. Olhar para os outros com juízo, com o dedo em riste, mostrando que os erros dos outros, na verdade, são terríveis, quando muitas vezes nós mesmos cometemos os mesmos erros. Mas Jesus agora, ele usa algumas imagens para que a gente possa sondar o próprio coração da gente, numa ajuda, num auxílio, para que nós diagnostiquemos esse problema e possamos então começar a resolvê-lo. As parábolas, elas são fantásticas porque elas ajudam a gente no nosso dia a dia. Eu comparo muito as parábolas com os provérbios do Velho Testamento. São verdades, são probabilidades, são coisas corriqueiras do dia a dia que nos ajudam com histórias a compreender como está a nossa própria vida e então endireitá-la diante dos olhos de Deus. Há muito tempo atrás surgiu uma doutrina, uma heresia chamada pelagianismo. E o pelagianismo, ele sempre foi muito agradável aos ouvidos dos pecadores. Eu vou explicar um pouquinho o que é que isso significa. Foi muito agradável aos ouvidos dos pecadores porque parte do princípio, parte do pressuposto de que os homens são bons. Parte do princípio que nós somos bons por natureza, que nós nascemos e desde pequenininhos nós somos bons e de repente alguma coisa nos desvia no caminho. Mas biblicamente falando não é assim que acontece. Isso é tão claro na sociedade que quando uma coisa má acontece, quando alguém faz uma coisa ruim, a sociedade diz assim: isso é desumano. Desumano, porque o humano não se iria fazer algo ruim assim. Ou do outro lado, quando um grupo está fazendo obras de misericórdia, quando um grupo está fazendo coisas boas
Isso é chamado de atos humanitários. O que está por trás disso é esse pressuposto pelagiano. O que está por trás disso é essa ideia de que, de alguma forma, nós podemos oferecer alguma coisa de boa. E é assim que todas as religiões do mundo, exceto o cristianismo, pensam. Todas as religiões do mundo pensam que você pode fazer alguma coisa para chegar até Deus, para de alguma forma encantar a Deus e fazer com que Deus agora olhe para você com os olhos de quem deve alguma coisa. Você fez e agora Deus tem que lhe pagar, Deus tem que lhe restituir, Deus tem que lhe devolver. O cristianismo não parte desse princípio, ele não parte desse pressuposto. A antropologia bíblica, a forma de vermos o homem é totalmente diferente. Ela parte do princípio que nós somos maus por natureza. Nós caímos em Gênesis capítulo 3 e logo em Gênesis capítulo 6, quando Deus manda o dilúvio, a razão pela qual Deus mandou o dilúvio na terra foi porque Deus viu que era continuamente mal todo o desígnio do coração humano. Todo o desígnio do coração humano. Isso é repetido pelos profetas, principalmente Jeremias, que diz que o coração é uma fábrica de ídolos e que o coração do homem é intrinsecamente mau. Os provérbios falam sobre isso, a gente vai voltar daqui a pouco a falar sobre alguns provérbios, mas o Novo Testamento vai na mesma toada. Os textos do apóstolo Paulo aos Efésios, por exemplo, diz que todos somos por natureza filhos da ira e carecemos então da misericórdia de Deus. Ou em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que não há um justo, não há um sequer, todos se extraviaram a uma e se tornaram inúteis, porque não há quem busque a Deus, não há um sequer que seja bom pela sua própria natureza. Então, depois de partir desse princípio da maldade do coração, a gente precisa então perceber a necessidade de ajuda externa. Num certo sentido, apenas Cristo foi capaz de ver as traves e até mesmo os ciscos dos olhos, para poder, com a mente e com os olhos completamente desvendados, poder tirar de nós. Apenas Ele. O Salmo 119, 105, nos ensina um versículo que diz que a palavra de Deus agora, uma vez que o nosso coração é transformado, ela pode se transformar assim em lâmpada para os nossos olhos e luz para os nossos caminhos. Portanto, só em Cristo nós podemos ter as traves tiradas para podermos exercer a misericórdia e ajudar as outras pessoas. E é com base, queridos, nessa verdade bíblica do ser humano que a gente precisa esmiuçar essa parábola que está aqui diante de nós. Dois pontos rápidos. O primeiro deles, versículo 43, vai nos dizer que cada um frutifica de acordo com a sua própria natureza. E pelo que já vimos até aqui, isso vai começar sendo uma má notícia. E o Evangelho é a boa nova. Só que a boa nova, ela só faz sentido quando nós entendemos por que ela é boa. Quando nós entendemos o porquê nós precisamos. É como muitas vezes as pessoas têm pregado o Evangelho como se as pessoas fossem apenas receber um bônus. A sua vida já é boa, você já é bom. Agora, pode ser melhor. Pode ser algo, pode ser um extra para você se você se tornar crente, se você aceitar Jesus como seu Salvador. E o Evangelho então tem sido oferecido como esse adendo, como essa coisa a mais que pode trazer algum tipo de coisas boas para você. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é a compreensão, primeiro a má notícia, de que você é mau nos seus delitos e pecados. E que sem Cristo você vai para o inferno. Sem Cristo, a vida, ela termina aqui. E tudo que você pode ter nessa vida é o que você vai ter de bom por toda a eternidade. Mas em Cristo isso pode mudar. Em Cristo a sua vida pode ser transformada. As suas ações e reações, as suas palavras, como a gente vai ver aqui, elas vão ter uma conotação completamente diferentes. Não porque você tem alguma coisa a mais para melhorar a sua vida que já era boa, mas porque você era morto nos seus delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos transportou da morte para a vida. Nos transportou da morte para a vida. Então esse pressuposto precisa estar aqui, para a gente poder ler
o versículo 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, e nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Como eu disse a princípio, com base na nossa natureza terrena, não há nenhuma árvore boa. O nosso melhor ato de justiça, Isaías é um profeta que às vezes exagera, e ele chega ao ponto de dizer que o nosso maior ato de justiça diante dos homens, sem Deus, não passa de trapos de imundície. A descrição do que isso significa é horrível. Nos nossos dias a gente sequer tem como falar sobre isso sem ser algo podre mesmo, sujo mesmo. E ele está descrevendo a nossa melhor obra, aquilo que nós podemos entregar e fazer de melhor diante de Deus, que é santo e puro, não passa de trapos de imundície. Entretanto, a parábola apresenta a possibilidade de existirem boas árvores e fala sobre a possibilidade, então, de existirem bons frutos. Alguma coisa aconteceu nesse caminho, alguma coisa aconteceu nessa jornada que mudou, que houve uma transformação. O nome disso é conversão. O nome disso agora é andar em novidade de vida, é não olhar para as coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. É compreender que em Cristo nós temos uma nova natureza, uma nova vida, uma metanoia, um arrependimento, uma transformação. Agora, em Cristo, nós podemos sim fazer coisas boas e produzir bons frutos. Mas isso só é possível, queridos, à luz do Evangelho. Isso não é possível à luz de qualquer outro tipo de mensagem. Qualquer outro tipo de voz é uma voz que tine, é uma voz que soa, é uma voz que faz barulho, mas que não traz de fato aquilo que precisa ser arrancado do nosso coração. Há um transplante de naturezas e agora gradativamente os crentes precisam, vou usar a linguagem bíblica aqui, fazer morrer a nossa velha natureza, sufocar, fazer com que a velha natureza seja cada vez mais crucificada em Cristo, para que pouco a pouco, num processo de santificação, a gente possa entender o que significa andar em novidade de vida, e a partir daí passam a produzir frutos de justiça. João Batista chama isso de frutos dignos de arrependimento. Perceba que começa com a mudança de mente, com a mudança de alma, com a mudança que eu e vocês não podemos realizar no nosso coração. Apenas Cristo pode, apenas Deus pode. E Ele faz isso infundindo em nós o Evangelho. Se você está aqui nessa manhã, você pode ter vindo por diversas formas possíveis, por diversos convites possíveis, mas apenas o Espírito Santo pode falar ao seu coração. Apenas o Espírito Santo pode transformar, pode quebrar pedras que estão em corações e transformar essas pedras em coração de carne. Mas o crente, ele passa a ser conhecido pelos frutos. Esse texto vai falar isso no versículo 44, portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Os crentes agora, eles passam a ser conhecidos pelo fruto que ele fornece, pelo fruto que ele dá. Suas ações agora, elas são consideradas por Deus à luz do Calvário. A mesma bondade que alguém sem Cristo faz é vista como um trapo de imundície. Mas agora em Cristo, o mesmo ato de misericórdia, o mesmo ato de amor, é visto por Deus à luz daquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Agora Deus olha para nós e Ele percebe que há uma natureza, há uma transformação. Portanto, as motivações daquilo que a gente faz são completamente diferentes. São completamente diferentes. O crente traz consigo o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, queridos, ele é trazido para nós como algo que a gente não pode se esquecer dele. Amor, bondade, benignidade, paciência, domínio próprio. Contra essas coisas, o texto diz que não há lei. Entretanto, essas coisas elas podem ser maquiadas, a gente já viu no contexto, pela nossa própria hipocrisia. Nós podemos esconder atrás das boas ações, atrás da máscara da nossa face, das nossas palavras.
muitas vezes aquilo que precisa ser trazido de dentro de um coração. Então Jesus explica uma outra parte dessa parábola, ou ele explica essa parábola de uma outra forma. Versículo 44, eu já comecei a ler: cada árvore é conhecida pelo seu fruto. E veja como ele continua: porque não se colhem figos de espinheiros, e nem dos abrolhos se vindimam uvas. Tem muita gente que confunde esse versículo com o Sermão do Monte ali, quando Jesus está pregando em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, e ele diz que não se colhem azeitonas de figueiros, ou coisa assim. São duas árvores necessariamente boas, com frutos bons, mas que são distintos entre si. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele aqui está trazendo duas árvores más. Ele está trazendo o abrolho e está trazendo o espinheiro. Esse é um linguajar, queridos, criacional. Em Gênesis capítulo 2, todas as árvores do jardim, inclusive os figos e inclusive as uvas, foram criadas por Deus para o aprazimento do homem. Em Gênesis capítulo 2, toda árvore era boa. Em Gênesis capítulo 1 principalmente, toda árvore era boa. E consequentemente o fruto daquelas árvores eram bons. Entretanto, em Gênesis capítulo 3, há uma mudança radical na natureza humana através de um ato de rebeldia. E uma das formas que Deus puniu a criação foi trazendo trabalho para o homem e fazendo com que a terra agora produzisse também cardos e abrolhos, espinheiros. Essas duas árvores que são citadas aqui, são criadas logo após do pecado. E ele está dizendo que intrinsecamente de um espinheiro você não espera um figo. De um abrolho ou de um cardo você não espera uma uva. Você não espera alguma coisa que seja necessariamente boa. Portanto, antes de nós começarmos a produzir frutos, nós precisamos mudar a natureza da árvore que somos. Algo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Dependemos completamente de Deus para essa transformação. O que nós podemos é pedir a Deus. O que nós podemos é clamar a Deus para que corações de pedra sejam transformados em corações de carne. O que nós podemos é implorar com Deus. Se nós mesmos precisamos entender que somos hipócritas, que estamos vivendo uma vida que não condiz com aquela que o Evangelho diz, se nós não estamos vivendo de forma digna do Evangelho de Cristo, nós precisamos alertar a nossa própria mente de que talvez nós precisamos de conversão, de que talvez nós conheçamos um pouco o que significa bons frutos, porque conhecemos esse livro que é professado aqui como a única regra de fé e prática, mas o nosso coração ainda precisa de ser transformado por esse Evangelho. E é exatamente por isso que a gente vem para o segundo ponto desse texto que está aí no versículo 45. O bem e o mal vêm de uma mesma fonte. E aqui eu preciso ter muito cuidado ao dizer essas palavras. Aqui a gente precisa ser muito cuidadoso, porque a gente não pode colocar o mal na conta de Deus, como muita gente faz. Quando Ele criou todas as coisas, Ele criou e no processo criacional, dia a dia, viu Deus que era bom. E depois que encerrou a sua criação, Ele viu que tudo era muito bom. Portanto, a criação de Deus, de alguma forma, ela traz esse aspecto de bondade, ele traz esse aspecto de coisas boas. Entretanto, o bom pressupõe a existência do mal. Senão não é bom, senão o bom não faz sentido. A palavra bom só faz sentido se existir um mal, senão é uma palavra neutra, uma palavra que não tem cabimento. Trevas e luz são palavras que uma dependem da outra. Guerra e paz são palavras antônimas que a palavra paz não tem sentido se não houver conflito, se não houver guerra. De sorte que quando a Bíblia diz, lá em Lamentações capítulo 3, esqueci exatamente o versículo agora, mas diz assim: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal quanto o bem? Ou em outros textos, o mal e o bem procedem de Deus. Podem olhar o contexto, que vocês vão perceber que aquele mal não é o mal intrínseco, mas é o mal que parte de Gênesis capítulo 3, das guerras, dos conflitos,
das coisas obscuras, dos cardos e abrolhos, das tempestades, de tudo aquilo que, por causa das tragédias humanas, são consequência do nosso próprio pecado. Agora nós temos um conhecimento a partir de comermos aquele fruto que nós não tínhamos antes de fazê-lo. Agora a culpa é nossa. E assim também, queridos, é o coração. O coração, ele é muito interessante, porque ele é uma fonte que produz coisas boas e coisas más. Aí você diz, não, peraí, pastor. A gente ouviu até aqui que ele só produz coisas más. A gente ouviu até aqui que ele só produz aquilo que não faz sentido. Mas vocês também ouviram que isso é sem Cristo. É por isso que o livro de Provérbios, às vezes ele parece se contradizer, mas não há contradição na Escritura. O mesmo livro de Provérbios que diz que do coração procedem os maus desígnios, é o livro de Provérbios que diz que do coração procedem as fontes de vida. Perceba, a fonte é a mesma, o coração humano é o que está em jogo, é o que está sendo trazido pelo sábio Salomão aqui. Mas se nós formos deixados pela nossa própria natureza terrena, maus desígnios é o que ele vai produzir. Entretanto, quando Cristo inunda, muda, transforma, quando há essa mudança na nossa mente e na nossa forma de pensar, o mesmo coração que antes era fonte de coisas ruins, passa a ser agora fonte de vida, passa a ser agora fonte de coisas boas e proveitosas. Assim, o versículo 45 diz, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Perceba, a Bíblia não se contradiz, não há bom por natureza, mas há aqueles que foram justificados, transformados. É assim que o apóstolo Paulo fala sobre o processo de conversão. Vocês eram assim. 1 Coríntios capítulo 6. Vocês antes eram idólatras, vocês antes eram blasfemos, vocês antes eram mentirosos, vocês antes eram sodomitas, vocês antes eram adúlteros, mas agora vocês não são mais assim. Há uma transformação, há uma mudança de vida, há uma mudança de caráter. E é precisamente isso que nós precisamos entender que Jesus está trazendo para uma conclusão. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O que é que está entesourado no seu coração? Como é que você sabe disso? Em primeiro lugar, como vimos até aqui, isso é claramente visto através das suas ações, através das suas obras, que jamais servem para a salvação, mas que servem para demonstrar o fruto que faz sair do seu coração. É por isso que Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, precedem o versículo 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Doutrina pura. Versículo 10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Perceba que o apóstolo Paulo ele consegue transitar em um versículo apenas daquilo que é a natureza humana para aquilo que é a nova natureza em Cristo Jesus. E eu quero crer, queridos, que eu estou falando aqui para uma grande maioria de gente que vive uma nova natureza. Eu quero crer que a maioria de vocês aqui já professou a fé em Cristo e que essa profissão de fé não foi simplesmente um ato de hipocrisia. Mas é sempre bom a gente sondar o nosso próprio coração. É sempre bom a gente olhar para as nossas próprias ações e reações, para as nossas atitudes, para que elas de fato digam para mim e para vocês se nós estamos ou não na fé. Fé cristã, queridos, não é apenas intelectual, é também. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Precisamos nos aprofundar nas coisas do Senhor.
Mas muitas vezes essa profundidade e esse conhecimento, ele não chega ao coração. E não somos melhores do que os demônios, se for esse o nosso caso. Porque os demônios também têm fé, eles também creem, eles também conhecem as verdades profundas do Evangelho. Portanto, o conhecimento, por mais importante que seja, precisa ser acompanhado de transformação, de vida nova, porque é isso que a nova natureza traz para mim e para vocês. Porque o homem mau, do mau tesouro do coração, tira o mal. O que é que você produz, meu querido? Como são as suas palavras, os seus negócios? Como são os seus relacionamentos interpessoais? Como é o uso das liberdades que Deus lhe dá? Como é que você vive o seu dia a dia? Como é que você se encontra no quarto escuro? Como é você quando sua esposa não está vendo, quando seu marido não está olhando? Como você age e reage diante das dificuldades, diante dos trancas, diante das pressões e opressões dessa vida? O homem bom porque foi transformado por Cristo, bom porque foi justificado por Cristo, ele do bom tesouro do coração tira o bem. Portanto, se você ainda tira o mal, se você ainda está no seu processo muito longe de atingir a santificação, quem sabe a sua oração nessa manhã seja para que Deus de fato quebre as suas pernas, para que Deus de fato transforme o seu coração, transforme o seu caráter, transforme a sua vida. Perceba que ele partiu da hipocrisia nos versículos anteriores, mas ele agora está desnudando a mim e a vocês e trazendo o assunto para a nossa própria face, para o nosso próprio espelho. Porque o coração desse pastor aqui, nenhum de vocês pode ver, como eu também não consigo ver o de vocês. Existe algo que só existe, que só é compreendido entre nós e Deus. E é precisamente isso que uma parábola como essa faz com que eu e com vocês olhemos diante do espelho da palavra de Deus, para que a gente veja como anda o nosso coração. E a conclusão desse texto é muito clara, porque aquilo que está nas nossas atitudes, às vezes também é refletido nas nossas palavras, naquilo que a gente fala, em como nós usamos a nossa língua. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E queridos, deixa eu dizer um negócio para vocês. É tão fácil a gente perceber como anda o nosso coração, de uma forma geral. Porque tem gente que é tão hipócrita que consegue dominar até isso. Tem gente que consegue transparecer uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que se controla. Entretanto, essas vão ter que lidar com Deus somente. Eu estou falando aqui dos seres humanos normais. Eu estou falando de gente como eu, como vocês, que quando estoura, fala algumas coisas que não deveria falar. Que quando se irrita, diz palavras que não deveria dizer. Que quando se irrita, machuca pessoas que não deveria machucar. Eu estou falando com gente como eu, como vocês, que se por acaso isso se reflete de uma forma muito natural em nós, as nossas palavras são pornográficas, as nossas palavras são mentiras, as nossas palavras são de irritabilidade, as nossas palavras são de ira. Queridos, nós precisamos colocar a nossa língua aos pés de Cristo Jesus nessa manhã. Nós precisamos colocar não apenas as nossas ações, mas tudo aquilo que procede da nossa boca precisa demonstrar aquilo que muito claramente está escondido e entesourado no nosso coração. Se antes dessa frase as nossas atitudes trazem um diagnóstico da nossa natureza, as nossas atitudes e ações e reações trazem o diagnóstico de que natureza nós fazemos parte.
Agora as nossas palavras revelam o coração da gente. Revelam aquilo que está escondido. Porque em última instância, uma fonte rota, ela vai palpar e vai produzir coisas rotas, coisas feias, coisas fedorentas, coisas sem graça. Mas uma fonte boa e transformada pelo Evangelho vai produzir tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é simples, tudo que é de boa fama, porque é nessas coisas que nós estaremos pensando, porque nelas há virtude e louvor. Queridos, o pastor Augusto começou lendo o Salmo 15 aqui, e a aplicação dele é praticamente o que a gente está falando aqui no sermão. Nós precisamos entender que não somos behavioristas, nós não somos, não estamos atrás simplesmente de bom comportamento. O foco desse texto é o coração. E as parábolas, como provérbios do Velho Testamento, falam daquilo que é usual, daquilo que é corriqueiro, daquilo que está no nosso dia a dia. Isso não significa que Deus apenas se preocupe com o bom comportamento, Ele faz isso também. Mas veja, a parábola do filho pródigo vai vir aí, um dia desses, e vai mostrar precisamente o contrário. Vai mostrar um rapaz de um comportamento exemplar, extraordinário, um comportamento que nunca trouxe vergonha para a sua família. E esse com um comportamento exemplar vai ser rejeitado por Deus porque o seu coração está roto, cheio de orgulho, cheio de si mesmo, cheio de arrogância, cheio de prepotência. Não se fie no seu bom comportamento. Não se fie no seu autocontrole. Porque o outro filho, que trouxe vergonha pra caramba, que vendeu tudo que o pai tinha, que teve que comer com os porcos, porque gastou tudo que tinha com gente que não presta, se arrependeu verdadeiramente e voltou completamente desnudo, completamente perdido, completamente humilde para casa, dizendo: pai, me aceita. Talvez como um dos teus empregados. E como é que a gente vai saber como é que está o nosso coração diante de Deus, queridos? Mais uma vez, se você já passou pelo teste da hipocrisia, você é uma pessoa normal. E como uma pessoa normal, como é que estão as suas ações? Como é que você reage? E como é que estão as suas palavras? Cuidado, boquinha, com o que fala. Aquilo que as crianças ouvem, a gente pode ouvir também. Por fim, queridos, o autor da parábola é o único que pode se colocar na categoria de bom por natureza. A gente está falando de Jesus aqui. Então, antes de procurar se justificar em boas ações ou comportamento, aprenda que justificação é apenas pela fé no Rei da Glória, naquele que se esvaziou da sua glória e, como um de nós, foi obediente até a morte e morte de cruz. A nossa fé em Cristo é o que vai produzir em nós essa transformação, que vai fazer com que as nossas ações agora façam sentido, que vai fazer com que o nosso dia a dia agora tenha uma razão de ser, tenha relevância, seja diferente, não simplesmente porque a gente quer ser melhor do que os outros, mas porque a gente sabe que, como o pior dos pecadores, nós somos transformados pela graça, pela misericórdia, pelo perdão e pela atuação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na nossa vida. Que cada um de nós possa se olhar no espelho, que cada um de nós possa se olhar no espelho da palavra e perceber como estão as nossas ações, como são as nossas palavras. E se precisar, vamos mudar. Hoje. Vamos pedir perdão. Hoje. Vamos ser transformados hoje.
porque esse processo de santificação é o que traz para mim e para vocês o diagnóstico do nosso coração. Coloque seu coração diante de Deus e diga: aqui está, Senhor, o meu coração, pronto e sincero, para que o Senhor faça aquilo que quer e aquilo que bem entende. Pedir ao pastor Augusto que venha fazer uma oração, e logo em seguida a gente vai entoar um outro louvor a Deus, e eu acho que é a ceia primeiro, daqui a pouco vocês me dizem como é que funciona. Nosso Deus, nós pedimos que Tua palavra pregada no poder do Espírito seja aplicada ao nosso coração. Senhor, o coração é enganoso mais do que qualquer outra coisa, quem o conhecerá? Sonda-nos, ó Deus, conhece-nos, prova-nos, vê nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Ó Deus, agora quando vamos celebrar a ceia do Senhor, que nós o façamos com gratidão por aquele que derramou seu sangue para purificar nossa boca, nossos olhos, ouvidos, mãos, pés, de forma que todos possamos viver puros e santos diante de Ti, libertados, purificados pelo sangue de Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém.